Qual a necessidade do ser humano de demonstrar força, poder? Por que o ser humano tem necessidade de fazer isso? Qual a razão para isso? Quando começou isso? De onde vem essa ideia? De onde surgiu essa história da gente ter essa necessidade de demonstrar poder? Eu vou dizer para você agora. Bem-vindo ao Projeto 2008, um programa que ajuda você a transformar sua vida em uma estrada dos sonhos. E a galera chegando, aí o Joaquim. Oi, eu sou o Joaquim Braga Neto, mentor e psicólogo da EDS. E eu quero te fazer 10 perguntas. E eu quero ver se você responde essas perguntas que eu vou te fazer. E você coloca pergunta 1 e bota sim ou não, S ou N. Você tem medo da morte? É a pergunta 1. Aí você coloca aí, sim ou não. Vou repetir, você tem medo da morte? 1, sim ou não. O que você faz para se sentir mais seguro? Aí não dá para responder sim ou não, mas eu vou fazer uma outra pergunta que vai ficar mais fácil para você responder. O que você prefere? É a pergunta número 3. Uma boa poupança? Aí a gente coloca E. Ou um plano de saúde? Aí você bota S. Uma boa poupança te dá mais segurança ou um plano de saúde? Você bota S. Poupança P ou S? Aí você coloca. Pergunta 3. Pergunta 4. A gente vai falar sobre tudo isso na live de hoje. Qual a porta mais segura do mundo? 4. Qual a porta mais segura do mundo? Será que é da Casa da Moeda? Aquelas portas enormes, grossas, cheias de cadeado, segredo, segurança. Você investe, pergunta 5, você investe em roupa de marca? Você gasta uma grana boa do teu orçamento em roupa de marca? Essa é a pergunta número 5. Pergunta número 6, pergunta 1 sim. Pergunta 3, poupança. Legal, as pessoas estão respondendo, eu fico feliz. A gente vai comentar isso tudo agora e vai entender como é que a gente vai se sentir seguro, como é que a gente vai se sentir seguro. Você investe em roupa de marca? Pergunta número 5. Você prefere comprar uma roupa de marca ou 3, 4 roupas de qualidade, mas sem marca? Pergunta número 6. Você acha importante ter um carro legal? Um carro de luxo. Não precisa ser de luxo não, mas gastar uma grana boa num carro legal. Honda Civic, Toyota Corolla, um SUV, né? Um Jeep Renegade. O que você acha legal? Ou um carro bom, mas um carro simples, né? Um Fiat Siena, bacaninha, né? Já atende às suas necessidades. Você acha que é válido jogar uma grana boa? Pergunta número 6. Num carro de marca? Mas um carro caro, um carro bom, um carro carão, e se sacrificar um pouco a mais para ter esse carro de marca, um carro caro, um carro de luxo? Pergunta número 7, eu repeti aqui. Você acha importante, eu vou fazer uma outra pergunta que eu anotei aqui. Você acha importante um relógio, eu não estou com o meu relógio aqui, de luxo, um Rolex, um Citizen caro, um relógio legal? Você acha que vale a pena gastar uma grana boa num relógio e se sacrificar um pouco para comprar um Rolex Patek Philippe? Era 7 a 6, não, beleza. 8, pergunta número 8, só faltam 3, 8, 9, 10. Como você demonstra o seu empoderamento? Como é que você demonstra? Estando bem vestido, um carro bacana, acessórios caros, um óculos Ray-Ban? Qual a marca de um óculos legal? É assim, como é que você demonstra o seu empoderamento? Indo em restaurantes caros, fazendo uma selfie num restaurante caro? Pergunta número 9, a penúltima pergunta. Pergunta número 9. É válido ostentar? Mas não precisa ser aquela super ostentação, não. Uma ostentação moderada é válido? É válido? Pergunta número 9. Uma ostentaçãozinha, talvez a pessoa nem coloque assim como ostentação, mas fica legal na fita, né? É válido trabalhar por isso, dar uma ostentada básica, é válido? E a última pergunta que eu vou fazer para você.
É legal você ir em locais chiques, uma lancha bonita, um iate, para você então fazer selfies, gastar uma grana para fazer uma viagem. Onde é que o pessoal está viajando agora? Cada pessoa, né, vai viajar para um lugar legal, para um resort. Chegar lá no resort, no Mediterrâneo, no Le Canton, né? Chegar num resort desses legais aí, como é que é o nome daquela? Costa do Sauípe, na Bahia, Porto Seguro, né? E fazer selfies lá, para dar uma... Pô, eu sou diferenciado. Mas numa boa, né? As pessoas não fazem isso assim só para... As pessoas fazem porque curtem também. Você acha isso válido? Ou se você está num lugar assim, top, você não faz tanta questão de ostentar, porque nem todo mundo pode ir para esses lugares legais, né? 10. É irresistível ostentar num lugar legal. Agora, por quê? Vamos começar a nossa live. Por que a necessidade de demonstrar esse empoderamento? Qual a necessidade do ser humano de demonstrar força, poder? Por que o ser humano tem necessidade de fazer isso? Qual a razão para isso? Quando começou isso? De onde vem essa ideia? De onde surgiu essa história da gente ter essa necessidade de demonstrar poder? Eu vou dizer para você agora. Lá na Idade das Cavernas, lá na pré-história, lá onde o homem começou a história, lá na idade dos homens de Neandertal, homem das cavernas, desde aquele tempo. E continua acontecendo até hoje, não só entre os homens, né? Mas no reino animal você vê isso acontecer todos os dias. Todos os dias a gente vê isso acontecer. Por exemplo, como é que acontece entre os animais, entre os mamíferos, entre as aves, entre os animais em geral? A fêmea entra no cio. Vamos pensar numa cadela, né? Qualquer mamífero, uma grande maioria dos mamíferos, ela entra no cio. Na hora que ela entra no cio, ela libera, normalmente através da urina, de algum hormônio, esse cheiro, né, que o faro dos machos capta, e eles vão atrás, porque eles percebem que tem uma fêmea no cio. E aí, na hora que essa fêmea ela vai reproduzir, os machos chegam. E aí vai haver um confronto entre os machos. E eles vão brigar, às vezes, até a morte. Às vezes até a morte. Então esses animais, esses machos, eles têm que ser mais fortes do que o outro, para eles ganharem a briga entre eles, e aí a fêmea vai aceitar aquele que venceu a briga. Por quê? Aquele macho mais corajoso, mais forte, vai garantir para a fêmea aquela prole mais forte, porque a fêmea ela quer reproduzir filhotes de força, corajosos, que sejam vencedores, que possam vencer na luta deles pela sobrevivência quando eles estiverem mais crescidos. Então, é o vencedor da luta entre os machos que vai poder ter o direito à fêmea. E aí, eles brigam. E esse macho ele tem que demonstrar força. E quando ele ganha, ele tem a fêmea. E não só para cobrir a fêmea. Ele vai ter também, dentro daquela tribo, né, dentro daquela, se a gente está falando de cães, a gente pode falar de matilha, né, ele vai ter o direito de ser o primeiro a comer na hora que tiver uma caça, na hora que eles forem comer. Ele, como o macho alfa, o macho daquela, vamos chamar de comunidade, a gente está falando de cão aqui, a matilha, mas se fosse outros animais, também a mesma coisa. Ele é o macho alfa, ele tem o direito a comer primeiro. Então, se ele é o mais forte, ele vai ter mais comida, ele vai ter a fêmea. Então, ele precisa demonstrar poder para ele ter acesso a essas coisas que são importantes para ele. E isso acontecia também nas primeiras tribos humanas. Então, o ser humano, ele para ter o direito à fêmea, né, que eram as mulheres, né, as primeiras fêmeas, não dá nem para chamar de mulheres, né, naquela época. Então, os homens se digladiavam também para terem o direito àquela fêmea e a comida, a serem o líder, para ser o líder daquela comunidade, aquelas primeiras comunidades humanas. E na hora que eles estavam ali, entre eles,
havia aquele que era o líder. E esse líder sempre tinha o direito, porque ele era o mais forte, o mais poderoso, ele sempre tinha o direito a ter os primeiros alimentos, não só a primeira fêmea. E quando essas tribos elas caminhavam, né, em busca de alimento e água e segurança e um lugar seguro para eles às vezes encontravam uma outra tribo. E aí eles precisavam lutar com essa outra tribo, muitas vezes quando havia escassez de água e alimento, porque era mais gente querendo ter aqueles alimentos, aquela pastagem, né, vamos dizer, eu estou falando de seres humanos, frutas, ou se já tinham já os primeiros alimentos plantados, né, quando as tribos começaram a se fixar no lugar, no solo, né, a ter esse lugar, e às vezes tinha pouca comida para todos eles. Então eles precisavam lutar entre eles para terem direito àquela comida, aquela caça, aquela pastagem, aquele lugar. Então eles precisavam ser fortes e poderosos. Então eles tinham que ter poder, as melhores armas. Para eles lutarem era uma questão de sobrevivência. Porque os mais fracos, ou eles iam passar fome, ou eles iam morrer mesmo. Então era uma questão de sobrevivência. Ou eles iam ter que sair. Então, naquela luta, quando você está diante, principalmente naquela época, quando você estava diante daquela situação de perigo, ou você lutava ou fugia. Porque ali era uma questão de vida ou morte. Então os mais fortes, os mais poderosos, eles tinham o acesso às melhores pastagens, às melhores fêmeas, eles tinham acesso. Eu estou vendo aqui quem é que está chegando, dando um oi aqui, né? E se você está curtindo esse papo aqui, curte aqui a live, compartilha com alguém, fala, né? Entra, assina aí o nosso canal, coloca lá, curte o nosso canal, vai ser uma coisa legal. Mas vamos voltar ao nosso papo. Então, essa demonstração, essa necessidade de poder era uma questão de vida ou morte. Então eles lutavam pela fêmea, pela comida, pela pastagem, pelo lugar onde eles estavam, e sempre foi assim. E sempre foi assim. E até hoje a gente está vendo situações lamentáveis, como a Rússia atacando a Ucrânia, e eles estão. O presidente lá da Rússia, né, que quer demonstrar poder, não. Ele tem mais armas, ele tem o poder na mão dele, e ele está invadindo o mais fraco, porque ele quer dominar as terras ucranianas, porque ali tem terras férteis, né, os ucranianos têm também poder, né, eles têm riquezas naquelas terras deles, e os russos estão interessados naquilo, então eles vão e atacam o mais forte, né, usando o poder de fogo que eles têm para atacar os mais fracos. Então o poder, na forma como vem sendo utilizado, né, esse poder que tinha desde os primeiros seres humanos e continua havendo, né, essa demonstração de poder hoje, né, esse poder continua sendo exercido hoje, ele é exercido e é utilizado como uma forma de dominação. O mais forte domina o mais fraco, e ele, depois que ele domina, ele invade, né? Ele se apossa dos bens do outro. Então é uma forma me fugiu uma palavra aqui, é uma forma de dominação, eu não me lembro como é que eu botei aqui, mas invadir e dominar e se apropriar dos bens do outro. Então o poder, ele dá essa noção de invadir e de expandir, de dominar as terras do outro. Então o poder era usado assim, desde o tempo lá dos nossos tataravós, daqueles, né, os primeiros homens, os quase primatas, eu não sei se podia se chamar de primata, né? Mas que a gente vê naqueles tempos antigos, até hoje isso continua acontecendo. Mas só em guerras, não. O poder é uma plataforma que tem dentro da gente e que é uma forma, antes, né? Como é que esse poder era? Qual era o símbolo de poder, né, dos tempos mais antigos? Era o cara mais forte, né? Um bom lutador, um bom guerreiro, fortão, musculoso, Arnold Schwarzenegger, né? Sylvester Stallone, lá naqueles tempos, quando eles eram fortinhos, agora já estão velhos. Mas era um cara fortão. Depois começaram as armas, com aquele pente de metralhadora, rifle, fuzil,
A gente vê aí nas comunidades traficantes, milicianos, com armas, também é uma forma deles demonstrarem o poder também, né? Então, esse poder, né, onde ele é usado como forma de dominação sobre o mais fraco. Então, é uma forma de conquista, era a palavra que eu queria usar, de conquistar território. Então, o poder ele é usado para dominar e conquistar o território. Com o tempo, né, foi havendo uma evolução e o poder já não precisa ser das pessoas mais fortes, mas as mais bem armadas. Elas são aquelas que vão exercer esse poder, esse domínio e a conquista através de armas poderosas. É o que os russos estão fazendo lá em relação aos ucranianos. Mas não é só isso. Eu fiz várias perguntas, depois, antes de terminar, vou repetir essas perguntas. O poder, ele também é demonstrado através, que era o que a gente estava perguntando aqui no início, né, de roupas de marca. Eu uso uma roupa, essa roupa aqui, ninguém tem uma roupa igual essa roupa é caríssima, não é o caso, não, você tem uma roupa simples, mas a pessoa, quando ela veste uma roupa caríssima, eu não sei o nome de marca, me ajuda aí alguém que conhece essas marcas de grife, né? Louis Vuitton, né? Acho que é uma, Hugo Boss, Armani, ternos Armani, né? Essas roupas caríssimas, essas grifes, um relógio Rolex, 300, 500 mil, um relógio de pulso pode custar mais do que um apartamento na zona sul do Rio de Janeiro. Mas a pessoa, quando ela usa esses bens, ela está falando, eu posso fazer coisas que os outros não podem. Eu sou uma pessoa, eu tenho mais poder de compra. Eu tenho poder. Ela está dando uma demonstração de que ela pode. Quando ela entra numa Ferrari, numa Lamborghini, num Porsche, num carrão mesmo, aquilo ali é muito Lacoste, Aeropostais, Tommy Hilfiger. Estão aqui outros exemplos de marcas de grife, né? Cartier, essas, como é que é o nome daquela Stein, de pedras preciosas, esqueci, Stein eu sei, mas eu esqueci o outro nome. E essas lojas de grifes, né? Então, quando você tem essas joias caras, quando você usa isso, você está mostrando que você tem poder, de uma forma inconsciente na maioria das vezes, né? Ela está falando assim, olha, eu posso, ela está dando H externo, exatamente, H externo, exatamente. E, enfim, ela tá mostrando que ela pode. Então, se um macho hoje, ele quer impressionar uma fêmea, vamos falar de homens, né, e mulheres, ele entrando, ele chegando numa balada com um carrão bacana, um carro desses caríssimos, né, uma Ferrari, ou desses carros mais caros, que não precisa ser uma Ferrari, aqui onde eu moro tem poucas, mas existem lugares que eu já aqui mesmo no Brasil, em São Paulo, e até no Rio, você vê carros caríssimos, caríssimos. E é uma forma, quando ele chega, é como um macho chegando diante de um outro macho para disputar uma fêmea, e ele fala, quer vir? Um fortão daquela época. Hoje, é normal, né? Essa forma de empoderamento, ele está demonstrando que ele tem poder de fazer coisas que os outros não têm. Então, essa forma de empoderamento, né, de um relógio caro, de uma roupa de grife, de um belo carro, a mulher também, ela sente essa necessidade de se empoderar com um baita de um corpo legal, bem definido, bonita, né, um cabelo bem arrumado, unhas, mão feita, unhas feitas, né, fazer a mão, cabelo, um corpo, uma roupa legal, bons restaurantes, ter um bom emprego, ela demonstra que ela pode, que ela é uma mulher poderosa. E por que essa necessidade? Será que vai ser sempre assim? Sempre as pessoas demonstrando que podem, que têm poder, que podem mais? Será que vai ser sempre assim? Já vem sendo assim há milênios. E continua sendo assim até hoje. E como é que será que vai ser no futuro? Por que essa necessidade de poder? Aí vem a questão, e aqui nós temos uma bifurcação. É por causa do medo da morte. O medo de morrer. Então, quando o ser humano,
aqueles homens das cavernas, eles estavam com fome. E eles chegavam num lugar onde tinha uma comunidade com água e comida, e eles queriam aquela água e comida, eles tinham que lutar até a morte por aquela comida e por aquela água que eles buscavam. Então, e aí eles lutavam com força para terem aquele alimento. E eles sabiam que o mais fraco fugia, o mais fraco perdia. Então, é preciso ter poder, porque o poder garante para eles a sobrevivência. O mais forte sobrevive. O mais forte vai ter a comida. O mais forte vai ter a caverna, o teto, a água, o emprego. Hoje, já vindo para o tempo moderno, é o mais forte que ganha. Os mais fracos perdem. Assim são as empresas, os grandes mercados, sei lá, Carrefour, Zona Sul, esses grandes mercados, quando eles chegam num lugar, eles vão quebrando aqueles mercadinhos menores. E os mercados pequenos, eles têm que lutar ou se associar a outros mercados para poderem fazer frente aos mercados maiores. Então é uma luta, é uma guerra de foice pelo mercado. Então esse poder do mais forte de dominar e conquistar um mercado, um espaço, existe ainda. E por que isso? É o medo da morte. Porque desde os primórdios, que as pessoas, quem é mais fraco morre. Então você precisa ter poder, você precisa ter arma, você precisa ter alguma coisa que te garanta a sobrevivência. Porque você tem medo de morrer. Sempre foi assim. E hoje, continua sendo. E quanto mais você tem medo da morte, mais você sente a necessidade do poder. Agora, quando você vai se tornando uma pessoa mais espiritualizada, uma pessoa mais serena, tranquila, em harmonia, em paz consigo mesma, você começa a entender que você não vai morrer, que a vida continua. E o fato de você entender que você não vai morrer, que você é um ser eterno, um espírito eterno, uma alma eterna que se expressa por meio de um corpo físico, menos necessidade de bens materiais você vai tendo. Você já não tem tanta necessidade de armas, dinheiro, carros caros. Você já não tem tanta necessidade disso. Um carro mais simples, uma roupa mais simples, não precisa ser uma roupa boa, é legal. Mas não precisa ser a roupa mais... Você não precisa ter o carro mais bacana. Você não precisa ter a roupa mais cara. O último celular, da moda. Você não precisa ter o celular mais caro. Você pode ter essas... Você vai se desapegando desses bens materiais. E eu perguntei para você, qual é a porta mais segura do mundo? Você começa a entender que a porta mais segura não é aquela que tem cadeados de 4 segredos, que tem mais aqueles controles de monitoramento de câmera, de vídeo, é aquelas portas onde você tem 2 seguranças na entrada. Não é essa porta. A porta que você vai se sentir mais seguro é aquela porta que você nem precisa de chave. A porta mais segura é aquela que não precisa de chave, porque você não tem medo. Quanto mais medo você tem, você vai querer botar pitbull ali na entrada, caco de vidro no muro, câmera de monitoramento, armas, seguranças, porque você tem medo. Mas a partir do momento que você vai perdendo esse medo de morrer, você vai se desprendendo. Você não precisa ter uma porta tão forte, segura, equipamentos de segurança. É legal você ter uma grana? É legal você ter uma grana. É bom você ter um plano de saúde? É bom, mas isso não te dá segurança. Porque existem doenças. Quantas pessoas ricas morreram com os melhores planos de saúde? E com dinheiro, um banco abarrotado de dinheiro. Você começa você pode ter, ótimo, mas você começa a entender que a tua segurança não está numa boa poupança ou num bom plano de saúde. Você começa a entender que a tua segurança está você está em paz, em você se sentir um ser eterno, um espírito eterno, de você viver isso. Não apenas porque você estudou na sua religião, na Bíblia ou alguma coisa assim, que você é um espírito eterno, que você não vai morrer e que você tem a vida eterna pela frente. Quanto menos apegado aos bens materiais, quanto mais seguro, quanto mais segurança você tem em você mesmo, menos você tem necessidade de garantir a sua subsistência, porque você está tranquilo.
Você não precisa de ter tantos elementos e que são caríssimos. Manter um carro caríssimo, sei lá, um Porsche, uma Ferrari, esses carros caros, é tudo muito caro. Essa manutenção toda é muito cara. Se você já tem esses recursos naturalmente, ótimo, tudo bem, isso não pesa em você. Mas para você que ainda não tem isso, se isso vier para você como resultado do seu trabalho natural, ótimo. Você vai ter um carrão, vai ter um relógio legal, vai ter uma roupa de marca, plano de saúde, você vai ter tudo isso, uma mansão, vai ter tudo isso. Mas você não precisa disso. Você tem porque é natural uma pessoa que tem grana ter. Mas você não é possuído pela ideia, pela necessidade de ter coisas caras. As coisas caras, elas vêm para você naturalmente, mas não porque você sustente a sua segurança através desses bens materiais que são caros. É uma coisa natural. Como para mim é natural ter um carro, eu tenho até 2 carros, tenho um barco, né? Porque eu tenho casa numa ilha. Então essas coisas para mim são naturais. Eu podia ficar falando aqui outras coisas que eu também não tenho a menor necessidade. Eu vou estar ostentando coisas aqui sem a menor necessidade, né? Então, essas coisas que eu tenho, né, que acabaram vindo para minha mão, foram naturalmente, não foi por herança não, tá? Só para deixar claro, trabalho da gente, meu, da massa, a gente trabalhando, a gente acabou adquirindo essas coisas, né? Mas não por uma necessidade, agora eu estou seguro. Não, isso não... A gente vive dentro dessa realidade, que é uma realidade de uma família de uma classe média, né? Classe média, sei lá. Quanto mais você tem uma segurança interna, uma segurança dentro de você, menos você precisa sustentar a sua segurança através de bens materiais ou de objetos que são, na verdade, símbolos de poder. Então, ter uma roupa de marca é legal, né? Mas não que a gente precise. Não que isso seja... Eu não vou me matar para ter uma roupa de marca, eu não vou me matar para ter um relógio legal, eu não vou me matar para ter o último celular da moda, eu não vou me matar para ter essas coisas só para demonstrar poder. Na verdade, essa demonstração excessiva de poder esconde uma demonstração de medo e insegurança. E quanto mais inseguro eu estou por mim mesmo, por aquilo que eu sou, mais eu preciso de coisas que sustentem ou que deem a impressão de que eu tenho segurança, que eu estou bem sustentado, que eu estou seguro. Então, essa é a ideia. Então, é muito legal. Assim, uma pessoa que tem muita grana, é legal ela ter essas coisas. Eu teria, né? Um carro legal, roupas de marca, tranquilamente. E se algum dia eu vier a ter essa grana toda, eu vou comprar essas coisas bacanas. Tantas coisas assim, mas uma outra, um carro melhor do que eu tenho, eu vou comprar uma roupa melhor, um relógio melhor. Isso é normal, isso faz parte, é uma coisa normal, né? É tranquilo, mas eu não preciso disso. Quando você precisa ostentar essas coisas, quando você se mata para ter essas coisas, aí realmente você tem uma insegurança muito grande e essas coisas vão te dar a impressão de que você é poderoso, você vai transmitir. Você vai tentar transmitir a ideia de que você tem poder, quando na verdade você é uma pessoa insegura. Gente, legal estar aqui com você. Compartilha, coloca, participa. Amanhã eu vou estar dando a minha aulinha aqui no meu curso, que está ficando muito maneiro. E na quarta-feira eu estou aqui de volta fazendo outra live com você. Beijo grande para você, muito bom estar aqui contigo e até quarta-feira.